Quero chamar aqui no palco agora Tiago Sanches, Fernanda Dias e Thaíse Gonçalves. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Super bom dia. Maravilha, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, tá? Em nome da ABIN Info do Instituto Information Management, quero agradecer a participação de vocês nessa edição do mês de abril. E para começarmos, cada um vai responder a perguntinha básica que eu sempre faço no início, né? Vamos lá. Quem é Thaíse Gonçalves? Vou começar pela Thaíse. Bom dia, pessoal. Bom dia, Wagner. Bom, eu sou a Thaíse Gonçalves, né? Sou executiva de contas na Total IP e especialista em novos negócios. E eu vou ser a moderadora deste painel em conjunto com o Tiago Sanches e a Fernanda Dias. Excelente, Thaíse. Quem é Fernanda Dias? Olá, bom dia, Wagner. Bom dia a todos que estão assistindo. Bom, trabalho na área comercial há quase 30 anos, né? Então, hoje sou gestora da equipe comercial e de sucesso do cliente do NUB, Núcleo Brasileiro de Estágios. Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui junto com a Total IP, que é um parceiro de longa data, para a gente falar um pouquinho da nossa jornada. Excelente, Fernanda. E fechando aqui a apresentação, quem é Tiago Sanches? Bom, super bom dia, Wagner. Super bom dia, internautas. Que alegria poder retornar ao RPA Leaders em 2024, num painel aí com pessoas que eu admiro muito. Fernanda Dias, Thaís aí, fazendo tudo acontecer, né, nessa jornada Omni. Eu sou formado em tecnologia, também em gestão comercial, então eu sou uma interface, Wagner, entre esses dois mundos, e eu espero aí contribuir bastante nesse painel com essas pessoas fantásticas. Excelente. Então, a partir de agora, o palco é de vocês. No final, eu volto com as perguntas dos participantes, tá? Lembrando a todo mundo que está assistindo agora. Durante a apresentação deles, o bate-papo, surgiu dúvida, quer fazer uma pergunta, já coloque no chat, que eu respeito a ordem de envio, tá bom? Então, fiquem à vontade, o palco é de vocês e no final eu retorno. Obrigada, Wagner. Obrigada. Bom bate-papo. Obrigado, Wagner. Bom, pessoal, bom dia novamente, né? Para quem não viu, eu sou a Thaís, sou executiva de contas na Total IP, e hoje aqui nesse painel nós vamos falar e trazer na prática um case da jornada Omni. E eu quero começar com uma pergunta intrigante aí para o pessoal que está assistindo. O que é a jornada Omni? Então, a jornada OMI é o fato de você ter a multicanalidade e proporcionar tanto para o atendente quanto o seu cliente diversos canais de comunicação, de acordo com o dia a dia que você utiliza dentro da sua empresa, tanto no ramo B2B quanto no ramo B2C. E aí eu quero trazer para vocês um exemplo de uma empresa aérea. Essa empresa aérea trabalha ali com as suas aviações e uma dessas aviações não vai conseguir estar concluindo, né, o seu objetivo de fazer as viagens. E aí os passageiros dessa aviação precisam ser notificados sobre o que está acontecendo. Como que essa empresa vai conseguir comunicar eles de uma maneira rápida, eficiente e ágil? Então, com a jornada Omni é possível que essa aviação entre com as discagens das chamadas para esses passageiros, com a discagem através do discador, para tentar esse contato inicial pela voz, que é o que muitas pessoas utilizam hoje, e eles atendem mais rápido ali aos seus telefones. E aí, se caso essa aviação não conseguir retorno pela voz, ela consegue criar gatilhos para que, não obtendo esse retorno, consiga transbordar essa comunicação por outros canais, que no caso seria a mensagem. Pode ser pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo SMS. E aí, com a comunicação via mensagem, assim que esse passageiro responder, a gente consegue transbordar essa conversa direto para um atendente, para ele conseguir ali manusear esse atendimento e entregar todas as informações para os passageiros. Então, é possível perceber com esse exemplo que esse passageiro ele passou por toda essa jornada Omni, que é basicamente a integração dos principais meios de comunicação que a gente utiliza aqui nos nossos dia a dia. E neste painel, eu quero trazer um pouco na prática, né, do case da jornada Omni
no Nube. Então, Fernanda Dias, conte para nós, o que é o Nube? Bom dia novamente. O NUB é um Núcleo Brasileiro de Estágios e Aprendizes, né? Então, nós fazemos toda a inserção de jovens e estudantes no mercado de trabalho. Então, né, inserção ou uma nova colocação, enfim, né? Nós fazemos essa interface entre a empresa, a instituição de ensino e o estudante. Estamos no mercado aí estamos perto aí de completar nossos 26 anos de mercado, né? Então, já 25 anos completos aí no mercado. Hoje a gente tem em torno de 16 mil clientes ativos, né? Então, uma base de clientes aí bem robusta. Já colocamos mais de 1 milhão de estudantes aí no mercado de trabalho. Perfeito, Fernanda, muito obrigada. E agora eu quero saber do Thiago Sanches, quem é a Total IP? Bom dia novamente a todos os internautas que estão participando desse painel com a gente. A Total IP é uma desenvolvedora de softwares focado no atendimento ao cliente. Então a gente tem robôs humanos via voz, chat, WhatsApp e redes sociais para modernizar o processo de atendimento e criar a jornada Omni, que tanto nós vamos conversar no dia de hoje. Uma curiosidade é que nós temos uma equipe multitecnológica que na implementação do serviço consegue atender projetos diversos, como nós vamos comentar nesse painel. A mesma solução consegue atender vários setores, e isso faz com que a jornada Omni não aconteça nas organizações, né? Um ponto importante dessa jornada da Total IP, nós já temos 18 anos de história no mercado, já temos 170 clientes, mais de 19 mil licenças ativas em todo o Brasil, e hoje nós falamos muito sobre o processo de atendimento ao cliente, mas também a inteligência artificial, o quanto ela está impactando positivamente nos processos das empresas para melhorar, né, as automações, experiência do cliente, então reflete na experiência do cliente, traz satisfação na hora que a gente vai falar sobre NPS, pesquisas, né, focadas no atendimento ao consumidor, e também criar ali ferramentas que escala negócios. Então, a gente consegue trabalhar dentro dessa jornada escalando negócios, escalando os processos, então as empresas conseguem faturar mais, conseguem atender mais, mantendo a equipe operacional, utilizando tecnologia para trazer aquela parte repetitiva, né? Ou seja, toda aquela parte que não precisa mais de um humano para fazer, como checagem de dados, localização de pessoas, CPF, preciso coletar um CPF, localizar se ele é cliente ou não, preciso fazer uma validação, verificar, por exemplo, status de pedido, troca de senhas. Então, são coisas que hoje o autoatendimento ele supre a necessidade rápida, né, dos humanos, e na parte mais complexa do negócio, a gente tem uma solução voltada no atendimento humano, que consegue interagir em todos os canais e trazer essa experiência e jornada do cliente, que é muito assunto, né, Fernanda, que nós vamos comentar hoje no nosso painel. Bastante. Perfeito, Thiago, obrigada por compartilhar aí essa diversificação de soluções que a Total IP traz e vem trazendo, né, aqui para o mercado digital. E agora eu quero levar um questionamento para a Fernanda. Dentre todas essas soluções que o Thiago compartilhou conosco, quais foram as específicas aplicadas pela Total IP para a melhoria da experiência do cliente dentro do Nube? Certo, Thaís. Bom, acho que a gente pode começar contextualizando que, né, como eu falei um pouquinho, nós fazemos a intermediação da empresa, do estudante e da instituição de ensino. Então, nós temos esses 3 grandes atendimentos dentro do NUB. Hoje, a gente vai falar mais especificamente das soluções que foram implementadas para atendimento às empresas, né? Então, é o nosso B2B, o nosso comercial, né? Então, a equipe que realmente liga, oferta para as empresas, né, a possibilidade ali de fazer os seus programas de estágio, os seus programas de aprendizagem, a abertura das vagas. Então, a gente faz essa ponta do trabalho, que é a ponta comercial, a ponta aí de fomentar, né, a modalidade de estágio de aprendiz nas empresas e buscar essas vagas. Então, falando nessa parte, a gente trabalha com a Total IP com a solução de voz há muitos anos, né, há longos anos, a solução de voz e todos os seus complementos, né? Então,
Dentro disso, a gente tem gravação de ligação, monitoria, relatórios, relatórios de tentativas não bem-sucedidas, enfim, uma série de opções que vão ajudando muito a gestão, a ajustar a operação, né, a controlar a qualidade da operação. Então, a gente tem uma solução de voz muito completa, tá? E o último produto que a gente implantou com a Total IP com muito sucesso, né, que foi assim, quase um pedido de socorro, né? A gente vai contar um pouquinho mais sobre isso, foi a implementação do WhatsApp API, né? Então, do app WhatsApp, nesse relacionamento B2B, que tem dado muito certo, tem sido um sucesso. Legal. Inclusive, vou até pedir um pouco da fala aqui também, Thaís. Inclusive, nesse ponto, né, que a gente criou a jornada de voz e chat, a integração, Fernanda, ela foi fundamental para o sucesso do projeto, né? Porque a gente detalhou muito no projeto as etapas e fases do ciclo do atendimento ao cliente dentro do Nube. Né? Com certeza. Então, como que ele chega, por quem que ele vai ser atendido, depois do atendimento, quais são os relatórios que serão gerados para mensurar a satisfação desse cliente, e depois em que momento os canais digitais, né, dessa parte de chat, eles entraram dentro do processo. Então, essa jornada, né, essa estrutura inicial de montar o escopo do projeto, fasear ali as etapas de interação do cliente com a organização e cuidar das integrações para tudo funcionar, foi ali uma experiência bem interessante para a gente trazer também nesse painel, né? Então, com certeza, foi tudo muito pensado e muito customizado, né? Dentro da realidade, né, da área mesmo. Sim, e é até interessante, né, esse fato da Total IP estar por dentro desse principal canal, porque hoje todos os cidadãos utilizam o WhatsApp, né? Tanto aquele que a gente utiliza de forma corporativa, quanto a API da Meta, porque é um principal meio de comunicação, seja por voz ou por mensagem. E hoje, segundo o site da Tecnoblog, 99% dos celulares já possuem o WhatsApp instalado. Então, desde 2010, quando essa aplicação foi criada, 99% dos celulares existentes utilizam essa ferramenta. E 93% dos brasileiros usam esse aplicativo todos os dias. Eu, inclusive, sou um exemplo disso muito claro. E aí, muitos já preferem utilizar essa ferramenta tanto para digitar, outras preferem utilizar ali com envio de áudios, mas o falar ele ainda está muito presente. E isso é uma realidade dentro do Nube hoje, Fernanda? Com certeza, né? Eu acho que os dois pontos, Thaís, pensando na jornada do nosso cliente, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, a voz está morrendo, né? O WhatsApp está cada vez mais usual e a voz vai morrer, a voz vai morrer. Mas num primeiro momento, no momento de venda, no momento de apresentação, no momento de startar um negócio, a voz ainda realmente é uma ferramenta muito eficiente para a gente. Né? Então, no começo dessa jornada do cliente, até ele nos conhecer as soluções, começar a trabalhar com a gente tem uma parte de voz aí bem intensa, né? De realmente fazer os primeiros contatos, explicar, né? Fomentar aí, né, essa contratação, enfim, a voz nos ajuda muito. Mas à medida que esse cliente, né, ele se torna realmente um cliente ativo, ele abre com a gente as primeiras vagas, a tratativa do dia a dia, ele pede isso muito pelo WhatsApp. Né? Então, aquela coisa rápida mesmo, olha, preciso passar uma informação, preciso comunicar que um estudante foi aprovado, preciso pedir um contrato, preciso saber o status de algum processo, né? Começou a realmente ser um pedido, né, cada vez mais forte aí de que isso pudesse ser feito pelo WhatsApp. No começo, fizemos de uma forma realmente, né, rudimentar, vamos usar essa palavra, né, Tiago? A gente pegou ali realmente um aparelho para cada vendedor, entregou um aparelho, esse vendedor realmente, né, conectava ali no WhatsApp web, fazia as tratativas, só que a gente começou a ver aí uma série de problemas nesse modelo, né? Por quê?
em termos de gestão, a gente não tinha uma visualização, né, do que estava acontecendo, a gente não conseguia metrificar, não conseguia acompanhar essa qualidade, né, dos contatos, dar dicas, enfim, porque realmente era um uso, entre aspas, quase pessoal, né, era ali de um aparelho no WhatsApp web. E a gente também começou a ter uma dificuldade no sentido de: meu executivo de contas vai sair de férias. E aí? Como que eu faço com os atendimentos WhatsApp dele naquele período, né? Bom, férias, Fernanda, é uma coisa programada, dá para vocês pensarem antes, ele vai deixar esse aparelho com uma outra pessoa que vai acompanhar, ok. Mas surgiu uma licença saúde de 3, 4 dias, isso não estava programado. O WhatsApp está lá na casa dele, o celular está lá na casa dele. Como que a gente faz? Como que a gente controla isso? E aí um outro desafio, né, que veio aí na questão da pandemia, que o Nube começou a contratar aí colaboradores do Brasil todo. Então, hoje eu tenho colaboradores na Bahia, no Rio Grande do Sul. Como que eu faço a movimentação desse celular físico? Então, cada vez mais isso foi se tornando um desafio, mas ao mesmo tempo é um canal eficiente, é um canal que a gente, né, tinha essa preferência dos clientes e a gente não podia abrir mão desse canal. E aí foi aí que a gente pediu um socorro para a Total IP, falou, poxa, peraí, vamos profissionalizar isso, né? A gente está usando isso de uma forma muito caseira. E eu estou falando de um time que nessa altura do campeonato tinha 150 vendedores. Não estou falando de um time de 15 vendedores, eram 150 pessoas utilizando essa plataforma. E aí, Total IP desenvolveu essa solução com a gente, né? Como o Thiago disse, né, muito a quatro mãos mesmo, a gente foi realmente estudar todo o processo, entender em que momento que o WhatsApp seria mais utilizado, com quais ações seria mais utilizado, para a gente customizar essa ferramenta, e tem dado muito certo, assim, né? Foi realmente uma salvação aí em muitos sentidos, né? A gente vai explorar um pouquinho mais, mas em produtividade, em gestão, em muitos sentidos nos ajudou muito. Sim. E é até interessante pensar em como que, de uns anos para cá, o WhatsApp ele veio se tornando muito importante, mas sem tomar o lugar da voz, que hoje ainda é o principal, hoje ainda se faz muito presente na vida de muitos brasileiros, de muitos cidadãos. Então, é legal a gente pensar por esse lado da jornada Omni. E eu quero compartilhar com vocês que, de acordo com uma pesquisa que foi realizada em agosto do ano passado pela Mobile Time, a vertical que tem mais implementação de gestão e robôs foi justamente no setor de atendimento, no setor que hoje a Fernanda atua, e muitas empresas têm esse setor presente dentro da sua jornada também. E hoje eu quero entender com você, Fernanda, quais foram os principais desafios enfrentados durante a implementação dessa jornada de atendimento Omni no Nube? Essa jornada que comporta desde a voz até o envio de um e-mail, de um SMS. Conta um pouquinho mais para a gente. Certo, Thaís. Eu acho que assim, quando a gente fala de jornada Omni, um primeiro ponto é entender que a gente vai disponibilizar para o cliente o canal de preferência dele, né? Então, eu falei um pouquinho aqui que muitas vezes a gente começa o processo de venda por voz, por telefone, depois isso vai caminhando para o WhatsApp, mas isso não é uma regra fechada. Eu tenho prospects que nos contatam direto no WhatsApp e querem mais informações, e depois isso migra para a voz, e depois isso volta para o WhatsApp, enfim. Então, acho que o interessante da jornada Omni é a gente ter essa gama que o cliente vai optar por qual canal que ele mais se identifica e por qual canal ele quer seguir, né? Então, eu acho que essa disponibilização é um primeiro ponto. A voz, nós já trabalhamos há muito tempo, isso está muito consolidado, né, em termos até internos, de gestão, de acompanhamento, de relatórios, enfim, então isso a gente já tem bastante consolidado. Sempre há espaços para melhorias, né, Thiago? Thiago já me deu alguns spoilers, eu quero ver se eu tiro mais alguns aqui hoje, né? Ele está fazendo um pouco de mistério do que vem por aí, mas ele já me deu alguns spoilers aí de melhorias aí no nosso produto de voz. Então, isso já é uma questão muito consolidada, que a gente já trabalha há muito tempo. Agora, com o AppChat, a gente teve uma resistência inicial aí dos nossos
executivos de conta, dos nossos vendedores, num seguinte quesito, né? Todos já estavam acostumados a ter uma liberdade total nesse, né, no uso, como eu brinquei ali, da forma mais rudimentar, né? Então, eles tinham ali o aparelho deles, eles iniciavam as conversas, né, da forma deles. Então, quando a gente trouxe essa possibilidade, veio um questionamento de, mas espera aí, não vai ficar um pouco robotizado? O meu cliente não vai estranhar? Né? Porque, assim, para quem está assistindo a gente, não tem essa informação, quando a gente implanta, né, essa API, a gente tem uma limitação da própria Meta que as primeiras mensagens de uma conversa, elas devem ser padronizadas e aprovadas pela Meta. À medida que a gente manda uma primeira conversa e esse cliente interage com a gente, pronto, está liberado, a gente entende que esse cliente aceitou aquela conversa e isso está liberado. Mas essa primeira conversa, ela tem que ser um template, né, aprovado pela Meta. Isso gerou um pouco de resistência, do tipo, poxa, vai ficar com cara de robô, vai ficar estranho, meu cliente hoje já está acostumado com o jeito que eu começo a conversa. E aí, como a gente resolveu isso, Thaís? Criando uma série de possibilidades desse início de conversa que foram aprovados pela Meta. Então, hoje, cada vendedor, cada executivo de contas, ele pode iniciar ali, né, da forma como ele acha que combina um pouco mais, com o assunto que ele precisa, né? Então, eu vou falar de uma vaga, eu tenho uma série de templates, eu vou falar de um candidato, eu tenho uma série de templates, eu estou no momento de contratação, eu tenho outra série. Então, isso se quebrou, né? E o HSM, um ponto importante a dizer também, que ele também é possível customizar, ele é possível fazer alguns campos abertos, né, Sanches, que a gente pode ali customizar, né? Então, eu posso customizar o nome desse cliente, eu posso customizar exatamente o assunto que eu quero falar dentro de um assunto geral. Então, eu preciso falar do contrato do estudante, mas eu preciso dizer para aquele cliente que, naquele momento, eu preciso dessa informação ali para finalizar o processo. Eu consigo customizar isso nesse primeiro template, né? Nesse primeiro HSM. E aí a gente teve essa resistência, mas isso eu brinco que, assim, durou pouquíssimo, né? Porque, assim, os ganhos que eles tiveram ao usar a plataforma foram infinitamente maiores, né? Então, até falando nesses templates, que era uma resistência inicial, como a gente criou uma gama muito grande, já tirou de cara a necessidade dele pensar em um texto e elaborar um texto. Né? Então, cada interação que ele tinha antes com o cliente, ele tinha que pensar, bom, vou começar a escrever para a Thaís da Total IP. Bom, olá, Thaís, enfim, ele tinha que formular um texto. De repente, a gente tem ali 30 possibilidades ali de um início de conversa com a Thaís, e aí que atende ele e que já poupa essa elaboração. Como o Sanches disse, né? São as ferramentas que a gente vai implementando de produtividade que vão ajudando o meu vendedor, o meu executivo de contas a ter mais tempo para outras tarefas, mais foco, né, dentro do negócio dele, buscar novas vendas, fidelizar os clientes dele. Então, foi muito, muito bem aceito. E outro ponto, né, muito importante nisso é que, assim, tudo isso está integrado no nosso CRM. Então, tudo que acontece ali nas conversas, ele não precisa ir lá num sistema paralelo, registrar que falou, porque isso já está integrado. Então, um outro ganho super significativo. E dentro desse ponto, Fernanda, quando a gente montou o projeto, a primeira coisa que a gente fez foi fazer o broker da Meta. Né? Então, a Total IP como broker da Meta, nós trouxemos o quê? Uma ponte. Nós fizemos toda a parte de ativação lá com a Meta, fizemos a gestão da BM, do Nube, para fazer a ativação dos números. Um ponto interessante também é que no Nube tem vários setores, tem o da Fernanda, mas tem outros setores também que se beneficiaram desse serviço. Então, mesmo a tecnologia, a gente conseguiu implementar em diversos canais de comunicação, e também no P2C. Né? E aí, dentro dessa vertente, né, de ativações de números, então hoje o Nube tem mais de 15 números numa mesma plataforma. A mesma plataforma você consegue criar setores, que a gente chama de grupos de atendimento. E uma coisa que a gente ganhou, né, na fase de implementação com o Nube, foi a monitoria,
né, separada desses departamentos. Então, o setor da Fernanda não vê os outros setores. Então, isso trouxe o quê? Uma segurança nos dados, porque quando a gente fala hoje de segurança da informação, que foi o tema, né, do painel anterior, os dados hoje eles são sensíveis para as organizações, né? E para o Nube também não é diferente. Então, essa integração possibilitou que os dados permanecessem no sistema do Nube, né? Sim. A integração com os dados coletados foram de forma automatizadas ali na integração para alimentar toda a parte de negócio, né? Então, o resultado dos chats estão lá no CRM, né? Criou padronização, então cada setor hoje tem uma padronização de atendimento com respostas ali prontas para o vendedor ou o atendente. Ele clica, ele já preenche automaticamente os dados e já transmite essa informação para o cliente, gerando ali também aumento de produtividade. Mas eu quero falar um pouco mais dessa parte de integração. Então, hoje, cada setor do Nube tem as suas respostas padronizadas, que é o início da mensagem, né? Então, esse HSM, que é o template, então ele está por setor. Então, na integração com o CRM, com base no setor, ele tem já um conjunto de respostas. E quando tem um conjunto de mensagens, né? E quando precisa de uma nova mensagem, rapidamente a gente consegue fazer essa ativação com a meta. Então, isso não leva dias, são horas para ativar, né? Sim. E na integração, os campos ali, como nome, dados que a gente pode transmitir nessa mensagem inicial, já vem direto do CRM. Então, isso também agiliza o processo por meio das APIs, né? Então, hoje, quando a gente fala de integração, a Total IP utiliza IaaS e a gente também utiliza APIs que facilitam a comunicação, que gera ali, contribui para gerar mais empatia, como a Fernanda comentou. Como é que nessa primeira mensagem eu consigo criar empatia, né? E outro ponto também que nós fizemos nessa primeira mensagem foi a carteirização. Então, o vendedor da Fernanda, Fundamental. né, Fernanda, quando ele dispara aquela mensagem, a resposta do cliente ele entrega para bot, ele não deixa o cliente esperando em fila, não, ele já entrega diretamente para aquele vendedor, né? E a carteirização possibilitou essa substituição dos celulares físicos, né? Que hoje não precisa mais ter aquela preocupação de essa carteira. O vendedor entrou numa situação de precisa se ausentar por saúde, né? Então, rapidamente, no próprio sistema, ele já transfere para o outro vendedor. E já traz o histórico desses diálogos, né? Para que o vendedor que inicie esse atendimento já consiga dar continuidade no atendimento que já estava iniciado, né? Para trazer aqui aquela experiência para o cliente de que sou outro vendedor te atendendo, mas eu tenho todo o diálogo aqui. Você não precisa repetir toda a informação para mim. Que a gente encontra muito isso em empresas, por exemplo, de telefonia, né? Eles passam entre departamentos e você tem que repetir tudo a história de novo, contar tudo o que está acontecendo, deixando o quê? Insatisfeito o atendimento, ficando bravo, né? Então a gente conseguiu eliminar por meio dessas integrações e trazer ele uma experiência focada no atendimento ao cliente. Sim, com certeza, Sanches. Isso foi fundamental, né? Porque isso é uma base do nosso trabalho, né? A gente sempre trabalhou com esse esquema de carteira de clientes, justamente, né? Pensando nessa jornada do cliente. Então, né? A Total IP é meu cliente, eu já sei que tipos de vaga eles abrem, como funciona, né? Quais as preferências ali, em que período do ano que eles mais contratam. Então, a gente tem isso realmente associado a uma pessoa justamente para ir construindo esse relacionamento. Se a gente implantasse uma solução de chat de WhatsApp que não respeitasse isso, a gente perderia, não faria sentido. Né? Então, isso foi fundamental e funciona super bem com essa integração com o nosso CRM. Legal, pessoal. E agora pensando para um lado mais de resultados, de crescimento empresarial. Fernanda, conte mais para nós sobre como e quais foram os impactos que
foram obtidos dentro do Nube, da operação, né, no seu setor comercial, com essa automatização feita pela Total IP e essas integrações? Ai, fantástico, né, Thaís? O primeiro ponto, né, realmente, que a gente ganhou, que a gente não tinha, é toda a visão dessa operação, né? Então, realmente, para a gestão, a gente ficava, né, totalmente cego nesse sentido de quantas mensagens um executivo meu responde ao dia, né? Qual a característica da carteira daquele vendedor? Tem diferença um mais sênior, um mais inicial? Quem recebe mais mensagem? Nada disso a gente tinha informação, né? Então, assim, esse é um primeiro ponto que, assim, a gente não tinha e a gente passou a ter. E isso dá, né, para a gente uma série de informações para a gente ir fazendo essas estratégias mesmo, entendendo até necessidades de treinamento da equipe, esse foco, enfim. Então, isso é um ponto inicial que a gente não tinha e que a gente ganhou. E para os vendedores, né, como eu falei, né, após ali a resistência inicial de um dia, que caiu muito rápido, produtividade absurda, né? Porque realmente todos os templates ali prontos, toda uma sequência, um fluxo de conversa, além das conversas iniciais, a gente também tem algumas respostas que a gente foi cadastrando ali como dicas também, né? Então, para a situação X, a resposta, você pode usar essa resposta aqui que combina com isso, pode te ajudar. Então, essa gestão, né, muito mais prática, ele não tem mais que se preocupar com o aparelho físico, ele não tem que se preparar para deixar um celular carregado, em fazer textos, então a gente ganhou uma produtividade muito grande e foi destinada aí para tarefas mais nobres, né, para realmente prospectar mais, buscar novos clientes, atender os clientes ativos, né, de uma forma aí de fidelização, e na visão do cliente, isso também é um impacto muito positivo, né? Então, o cliente realmente percebe que ele tem essa gama de opções e onde quer que qual canal que ele escolha, ele vai ter um atendimento personalizado. Inclusive, Fernanda, do nosso último estudo, né, 28% foi um aumento de produtividade na largada, né? Assim que a gente implementou a solução, Sim, um aumento, é como se o Nube tivesse, né, ganhei 28 novos colaboradores, né, Fernanda? sim, sim, E dentro desse processo de produtividade, né, de aumento de performance, nós notamos também que assim, o Nube tem cliente B2B e também tem o cliente B2C, atende também os estudantes, é um desafio, né, para sim. dentro de uma organização você atender diversos ali perfis de clientes e também adaptar a mesma plataforma em diversos setores. O que chamou a atenção nossa também na implementação foi a redução do turnover, né? Então as pessoas começaram a serem mais importantes pro processo, ou seja, a gente conseguiu trazer toda aquela parte repetitiva, checagem de dados, então a gente conseguiu automatizar por meio de robôs, tanto de Sim. voz quanto de chats, ali os nossos chatbots, né? Trazendo também ali rápida informação para o cliente. Um ponto que a gente entendeu nesse aumento de produtividade ao implementar um chatbot, canalizar o atendimento no objetivo que aquele cliente ou aluno precisa conversar. E dentre esse objetivo, se eu tenho já, por exemplo, eu já tenho o endereço do local da entrevista. Não preciso passar para um humano para falar o endereço. O próprio robô consegue falar. E trazendo um pouco de spoiler, né, que a Fernanda comentou, hoje a Total IP conseguiu criar uma IA para o Nube. Então, dentro dessa criação da IA para o Nube, hoje a gente consegue fazer algumas automações. Ponto importante desse projeto é, quando a gente fala de IA, a maioria das pessoas conhece o Chat GPT, que hoje ganhou, né, Fernanda? Ganhou Sim. muita visibilidade do mercado. A Total IP foi capaz de criar como se fosse um Chat GPT, uma IA, para o Nube. Então, ela não está na internet coletando dados e inventando informações. Ela foi criada especificamente para o Nube, dedicada para o Nube. Não está na internet, está na rede do Nube, né? Com conhecimento do Nube. Então, através da transcrição de diálogos
com Speech Analytics, nós seremos capazes de transcrever todas as informações, tudo que os vendedores do Nubi conversam. E a IA vai conseguir identificar, por exemplo, qual é o vendedor que tem melhor abordagem, qual é o vendedor que precisa ajustar a abordagem, né? Dentro do processo de atendimento, quais são os horários que melhor convertem negócios, né? Quais são as abordagens que traz o sucesso e satisfação do cliente? Quais são as abordagens que não trouxe satisfação, para melhorar ali o treinamento, melhorar ali trazer a parte efetiva do processo, né? E nos robôs nós seremos capazes de responder por voz, Fernanda. Então, nós seremos capazes de receber a informação, por exemplo, um cliente do Nubi pode mandar um áudio para o robô vai transcrever esse áudio em texto, vai entender a intenção desse áudio e vai conseguir responder em voz todo o contexto com base no conhecimento do Nubi. Então, isso a gente vê que futuramente, né? Isso é um futuro que a gente fala que é próximo, né, Fernanda? Breve, né? Breve, então estamos ansiosos. O futuro já é no próximo mês, né? Hoje, quando a gente fala de tecnologia, ela muda todo dia, né? Então a gente vê que rapidamente nós vamos conseguir atender o cliente no autoatendimento, com a transcrição, com a voz. E um detalhe interessante, no atendimento humano hoje, na plataforma que a gente implementou para o Nubi, ele pode ligar para o cliente na mesma interface, ele pode escrever em diferentes canais, então no webchat, no WhatsApp, no Telegram, redes sociais, e o cliente ele pode mandar um áudio. Então, em tempo real, nós vamos transcrever esse áudio em texto para o vendedor, se ele estiver executando várias atividades ao mesmo tempo, ele pode ler esse texto em tempo real, né? Então, ele pode clicar para ver como é que está o sentimento do cliente, porque o áudio ele ajuda, né, a gente saber o sentimento do cliente. Mas ter o texto ali rapidamente para ele pegar e já responder vai agilizar os processos, né? Hoje, Fernanda, dentro desses processos, quantos atendimentos hoje cada vendedor consegue fazer? Antigamente era um, né? Que era a voz, era um só. Hoje consegue fazer mais que um? Ah, com certeza, com certeza. A gente, né, ampliou muito isso, né? E essa parte de transcrição, que você tinha me dado um spoiler pequenininho, eu tô animada com o que vem por aí que hoje você me deu mais informações, né? Realmente isso vai melhorar mais ainda. E eu acho, Sanches, que um ponto que você falou, né, que eu percebo muito de atuação da Total IP, é essa customização por áreas, né, que a gente tem no Nubi, né? Então, por exemplo, a gente tem a área de estudantes que a parte de voz tem um discador, né, de ligações, enfim, porque é um volume muito diferenciado, né, de ligações, enfim. Então, eu acho muito interessante essa atuação de vocês de não trazer um pacote engessado para a empresa, né? Olha, a empresa agora vai ter esse pacote. Eu acho que vocês têm esse cuidado de analisar cada área. Para essa área faz sentido ter um discador, para essa talvez não, para essa faz sentido o robô atuando no chat, para essa aqui a gente vai fazer de uma forma diferente. Eu acho que isso traz um resultado muito interessante. Legal. E é muito interessante a gente pensar em como a Total IP foi muito flexível com o Nubi e moldou todas as suas soluções para que atendessem 100% daquilo que o processo de atendimento do Nubi precisava, seja na área comercial ou na área de estudantes, como a Fernanda comentou conosco. E hoje, Thiago, pensando nas implementações que houve no Nubi e nas integrações com a inteligência artificial que você nos trouxe, eu fiquei com uma dúvida. Quais são as melhores práticas que nós podemos integrar os sistemas de IA com as operações existentes? Excelente, Thaís. Eu acho que, primeiro ponto, assim, a inteligência artificial hoje, a maioria das preocupações das pessoas vai substituir o humano? Eu estive recentemente com o Nubi, lá em Budas Artes, falando sobre para um grupo de RHs, Fernando, olha só. Uhum. RH, vamos pensar num processo de quantos currículos uma pessoa consegue analisar no dia? Vamos pensar na análise de currículo? É uma coisa chata.
lê Sim. item por item, tópico por tópico. Esse currículo aqui atende uma especificação, tem um comportamento específico, tem um curso específico, então é uma coisa chata, né? A IA, ela pode pegar todos esses currículos e já trazer, olha, esses currículos aqui têm as características para essa vaga, esses aqui não tem, mas eles atendem outras vagas. Então, a IA, ela pode ajudar, por exemplo, o RH, que é o público que hoje o NUB ajuda, né, na parte de estagiários e aprendizes, a entender quais são, né, os currículos certos para as vagas certas, né? Olhando para o panorama de atendimento ao cliente, a IA, ela não vem para substituir o humano no atendimento, né? Ela vem para tirar do humano tudo que é repetitivo. Então, por exemplo, qual eu comentei, né? Vou usar esse exemplo que você trouxe, Thaís, da companhia aérea. Imagina só, eu preciso reacomodar uma grande quantidade de pessoas, né, para trocar de avião, de aeronave. Então, se a IA sabe, por exemplo, quem são as pessoas idosas, né? Então, eu sei as idosas. Então, adianta eu ligar, né? Ela não vai atender naquele momento, né? Ela pode o quê? Ela pode demorar um pouco mais para atender a ligação, né? A pessoa mais jovem, puxa, se eu mandar um WhatsApp ali, eu consigo falar rapidamente, né? Essa pessoa, ela vai precisar de uma condução para chegar até o local, precisa de um veículo apropriado. Então, hoje a IA consegue trazer essas informações rápidas e conduzir numa plataforma como a TotoIP um direcionamento rápido, né, na interação com essas pessoas. Trazendo para o cliente noob, olha só, hoje eu tenho estudantes, eu tenho os clientes contratantes, né? Na IA, o estudante ele tem várias dúvidas. Por exemplo, puxa, será que essa bolsa ela tem quais benefícios tenho? Então, a IA ela pode pegar essas informações que estão no ambiente do Noob e já conversar de uma forma natural com esse estudante, né? E trazer essa informação rápida. Não que vai substituir a operação, mas vai deixar a operação para as coisas mais complexas. Em vendas, por exemplo, né? A IA consegue saber o sentimento do cliente durante aquele diálogo. Imagina, Fernando, o teu vendedor conversando, em tempo real, eu consigo saber se o cliente está feliz, está triste, ou se ele está neutro ali. Ele está entendendo a informação, mas ele não está convencido de que aquela informação atendeu. Então, vai trazer aqui a possibilidade do vendedor criar novas abordagens naquele diálogo para atender a necessidade do cliente, né? Então, quando a gente fala de atendimento, eu acredito que assim, o humano ele é fundamental para o ecossistema das empresas, né? Com certeza. A IA é o quê? Uma ferramenta de apoio, né? De orientação, de agilidade. Por exemplo, imagina só, Fernanda, o teu vendedor fez toda uma venda complexa. Vamos supor que gerou ali 20 páginas de atendimento de chat. Para você saber que aquela venda complexa foi super satisfatória e atendeu rápido o cliente, você vai ter o tempo de ler 20 páginas? Imagina você ler 20 páginas de um vendedor de 2, de 150, como você comentou. Imagina a IA trazendo um resumo. Olha, vou trazer um resumo para você aqui de como foi esse atendimento. Atribuindo, por exemplo, notas com base no teu roteiro de atendimento. Ó, essa nota desse atendimento foi 8, né? O cliente ficou satisfeito, então deu 10. O cliente trouxe aqui algumas preocupações. Olha as principais perguntas que o cliente fez, né? Olha as principais respostas, trazendo um resumo rápido de como foi o diálogo em 5, 6 linhas. E aí, com base nesse resumo, fala assim: você pode tomar a decisão de, esse aqui eu preciso ler as 15 páginas, ou não, esse aqui, poxa, tá tudo certo. Trouxe um resumo aqui, os principais pontos, as principais perguntas, as principais respostas e como que o cliente se sentiu no final. Então, a IA ela pode trazer uma monitoria mais eficiente ali no processo, com insights valiosos. Fernanda, para você, gestora, né? Outra curiosidade, né? O NUB, hoje, a maioria dos gestores são mulheres, né, Fernanda? É isso mesmo? São mulheres. Então, A assim, gente tem essa característica. Hoje, 70% da alta gestão do NUB são mulheres. Você atende que muitas, né, Sanches?
que está focado ali no detalhe, né, do atendimento, né, Fernanda? Bastante. Imagina trazer esses insights valiosos e até, por exemplo, perspectivas de vendas dos seus vendedores. Então, quantos atendimentos ele fez que gerou negócios? Desses que geraram negócios, como que foi o sentimento do cliente no final desse diálogo? Quais foram as palavras-chave, né, do processo que te trouxe agilidade na venda? Então, hoje eu vejo que a IA ela vai contribuir muito para a gestão da organização. E para o Nube não vai ser diferente, né, Fernanda? Não, com certeza, né? A gente está super animado com essa possibilidade, porque hoje a gente tem o recurso das monitorias, a gente faz as monitorias, né? Com esse objetivo mesmo, né? De cada vez mais treinar as pessoas, de ir capacitando, de, né, dando ferramentas para que eles fiquem cada vez mais seguros ali, né? Em todo o processo. Mas isso vai trazer ali, né? Vai realmente ir no ponto que a gente precisa. E eu acho que o mais interessante é realmente replicar esses modelos de sucesso. Né? Então, a gente não vai estar tão preocupado com né? Lógico que a gente vai olhar e vai dar atenção, enfim, nos modelos que não têm trazido retorno. Mas mais do que isso, deixa eu enxergar perfeitamente meu modelo de sucesso, né? Então, assim, esse discurso aqui que realmente a gente sabe que, olha, quando uma ligação tem esse tipo de troca, isso realmente é o que dá mais resultado. Então, eu acho que mais do que ser uma questão que a gente só realmente vá fazer uma mera apuração de qualidade, não, é para a gente ir para um outro patamar, é para a gente ir para um cenário, né, de mais sucesso para todos os vendedores. Sim. E pensando que a IA, ela veio, né, como o Thiago Sanches informou, para tirar as tarefas repetitivas dos atendentes, é possível fazer uma integração para que passe as atividades repetitivas para um RPA, por exemplo? Olha, Thaís, e essa é uma pergunta muito interessante, né? Quando a gente fala de RPA, né, que é o robô que automatiza os processos, né? Ele faz com que a maioria dos sistemas offline se conectam com sistemas online. Tira algumas etapas de navegação dos operadores humanos para automatizar ali ações de manuseio de dados e transporte de dados entre plataformas. Né? Eu entendo que o RPA e a inteligência artificial são ferramentas hoje importantes para o mercado. Eu gosto muito de usar essa referência de que o RPA ele vai trazer agilidade, ele move, né, criações de dashboards, relatórios, ele tem uma série de ferramental capaz de trazer dados analíticos e com a inteligência artificial melhorar os processos de navegação ali, né, das organizações com seus dados especificamente. Então vejo que a IA é fundamental, RPA também ajuda as empresas a conectar sistemas, e hoje no Nube e na Total IP não são diferentes, né? A gente utiliza essas ferramentas, esses mecanismos, para fazer uma assinatura digital, né, Fernanda, ali no Sim. contrato, fazer uma assinatura, né? Até utilizando a ferramenta de monitoria, hoje é possível, né, criar um formulário dentro da Total IP. Hoje, você pode descrever um pouco mais, Fernando? Acho que isso é legal compartilhar com os internautas aqui que estão nos assistindo, né? Como que é feita essa monitoria e depois a assinatura digital desse PDF que é gerado ali na interação? Certo. A gente criou, né, dentro da ferramenta da Total IP, um roteiro de tópicos a serem analisados nessa monitoria, né? Então, com 150 vendedores, nós temos muitos supervisores também. Então, para diminuir, né, poxa, mas o que o Thiago avalia na equipe dele, o que a Thaís avalia na equipe dela, eles estão né, em consonância, enfim, a gente criou ali um formulário padrão, né, de tudo que deve ser avaliado. Então, isso já norteia um pouco o trabalho do supervisor. Então, ali ele vai realmente, né, ficando atento, percebendo cada ponto que deve ser visto, fazendo as anotações, as pontuações, enfim. E ao final disso, né, isso é compartilhado aí com
o executivo com o vendedor numa reunião, num feedback, e ele também recebe isso via Cinebem, que é um outro parceiro que nós temos, né, nessa assinatura digital, integrado, né, a Total IP também, então a gente encaminha isso também para um feedback formalizado, né, que isso fique registrado ali na plataforma da Cinebem, tanto para o vendedor quanto para o gestor também. E só para finalizar essa parte de RPA, obrigado, Fernanda. Muito bom essa ferramenta, né, de utilização da monitoria. Para finalizar essa parte de RPA, Thaís, recentemente nós tivemos uma interação com um cliente que não tinha API para integrar para fazer a descagem, pegar o mailing, importar dentro da ferramenta e criar a descagem, né? E fazer isso manual, imagina só, ele teria que fazer a cada 1 minuto, porque ele gerava contatos do site, então a cada 1 minuto ele teria que gerar um arquivo e importar dentro do discador. Imagina quanto tempo, né, e quantas pessoas iriam gostar de fazer essa atividade. Então nós pegamos com o RPA, a gente desenvolveu uma ferramenta que capturava automaticamente esse arquivo e alimentava o discador, importava o mail dentro do discador. Então, hoje o RPA ele ajuda muito, né, os clientes que têm essa ferramenta da Total IP que ainda não implementaram o Total IP e tem uma ferramenta offline, né, para fazer uma automação e gerar ali produtividade e aumentar ali a eficiência operacional. Sim, então foi muito interessante aqui nesse painel poder entender como que a jornada Omni trouxe grandes resultados de produtividade para dentro do Nube, não só em um setor específico, como em vários setores de formas e meios de comunicação diferente, e entender também que o RPA e a IA estão presentes aqui nessa jornada, tanto pela voz, quanto por mensagem, ou até mesmo naquele contato mais presencial para empresas que trabalham no formato de lojas, né? Então, esse assunto é um assunto bem abrangente. E aí, já pulando para o nosso final, eu gostaria de saber de você, Fernanda, quais dicas você pode deixar aqui para todos os internautas que estão nos assistindo nesse momento? Eu acho que o principal é assim, conheça, né, o seu cliente, mapeie o seu cliente e dê opções, né? Então, eu acho que quando a gente fala de jornada Omni, ela não acontece sem essa gama de opções que se conversam, né? Porque não adianta também você falar assim, olha, não, eu tenho uma opção de WhatsApp, eu tenho uma opção de ligação, eu tenho uma opção de chatbot no site, eu tenho o e-mail, só que isso não se conversa, isso sempre está gerando aí um incômodo do cliente, falar, não, mas poxa, eu já te falei por ali, né? Eu já te mandei um WhatsApp, eu estou te ligando. Então, eu acho que essa centralização para que realmente isso fique uma jornada fluida, né? Então, esse estudo mesmo, né? Como eu falei, que dentro do Nube não é um estudo só da empresa como um todo e as ferramentas funcionam as mesmas para todas as áreas, a gente tem especificações de como funciona cada operação e que ferramenta combina melhor. Então, acho que esse estudo é super importante. E o importante também é essa questão da integração. Não adianta você falar que você tem várias ferramentas, por isso você tem uma jornada Omni. Não, você só tem uma jornada Omni se a coisa realmente acontece fluida e integrada. Sim, com certeza, concordo super com você, Fernanda. E Tiago, conte para nós, qual o recado que você quer compartilhar aqui com as pessoas sobre RPA, inteligência, sobre spoilers da Total IP? Queremos, queremos. Que legal, Thaís, legal. Fernanda, bom, primeiro ponto assim, quando a gente fala de jornada Omni, como a Fernanda comentou, é ter o projeto, entender as integrações já existentes, né? Com base nessas integrações existentes, ver o que eu posso substituir dos operadores humanos, que hoje é repetitivo, é chato, e eles não querem mais fazer, né? A partir daí, a gente pode ver se essas integrações elas já estão online, então por meio de APIs, webhooks, eu consigo conectar no banco de dados, consigo acessar via socket. Ah, não, tem informações que ainda não estão disponíveis através dessas ferramentas. Então, o RPA ele vai ajudar na fase do projeto a gente entender que momento a gente pode consultar esse dado, aonde a gente pode coletar esse dado, lembrando sempre, dentro da LGPD, né, trazendo toda aquela segurança, a segurança jurídica, dentro da política de segurança da informação,
Então, esses cuidados são fundamentais para criar o processo da jornada do cliente, né? E a partir das integrações e da substituição da parte repetitiva, o que eu posso trazer para o humano já, né? Que eu coletei após os robôs, tanto de voz quanto de chats, o que eu posso trazer na interface, na tela dele, de informações que ele precisa para ser capaz de dar aquela atenção mais complexa, sem precisar ficar checando dados de novo, trazendo essa experiência e aí sim garantindo essa jornada omni no atendimento. Legal. Bom, agradeço a participação dos dois aqui nesse painel. Foi fundamental trazer esse assunto, porque hoje muitas pessoas não conhecem como funciona ou como deveria melhorar ali o atendimento da sua operação. Então, isso é realmente, de fato, muito importante para a gente deixar o pessoal antenado aí no que está rolando de mais atual no Brasil e no mundo. Wagner, será que nós temos algumas perguntinhas? Excelente apresentação, bate-papo de vocês. O pessoal tá meio tímido agora de manhã, gente. Vamos lá, coloca perguntas. Tem uma pergunta aqui do Pedro Dias, que é o seguinte: qual o link para conhecer mais sobre a ferramenta Total da Total IP? Se vocês quiserem colocar para mim no chat privado, aqui do lado direito, tem um chat que eu já coloco no chat para eles. Opa, vou colocar aqui, Wagner. No nosso site, a gente tem toda a parte de apresentação da plataforma, né? E hoje a gente tem como criar ferramentas para integração. Então a gente cria projetos, o Pedro pode falar com a gente ali também, no chat, conversar com os nossos consultores ali e vai direcionar para a melhor decisão ali na parte de qual é a estrutura que ele quer testar, homologar com a gente. Vai ser um prazer. Maravilha, excelente. Eu coloquei para vocês aí no chat, viu? O link da Total IP. Então já acessem aí e façam a interação com eles, né? Inclusive, se conecte também ao Thiago Sanches, a Fernanda Dias e também a Thaís Gonçalves, que está no link da página oficial, tá? Do RPA e AI Líder. Então, se você entrar lá no RPA e AI Leaders, vou até colocar também no chat para vocês a página, vocês vão ter o link do LinkedIn, tanto deles quanto dos demais palestrantes também, tá? Porque aí vocês fazem conexão direta e tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta, fiquem bem à vontade, tá? Inclusive, Wagner, nós estaremos também no RPA Expo, né? No Digital Expo, nos dias 16 e 17. Nós vamos fazer palestra no dia 16 e no dia 17. Nós teremos um stand também lá, um espaço para receber todos os convidados, todos os visitantes. Nós teremos um stand 18. Né? Então, para o pessoal ali quiser conhecer um pouco mais sobre as nossas ferramentas, nós vamos estar demonstrando lá também durante o evento. Maravilha. Excelente. Para a gente poder fechar aqui, eu vou fazer alguma pergunta para vocês, até pelo nosso tempo, eu acho que vai ser o suficiente aqui para a gente poder fechar o nosso slot, tá? O Humberto, ele está perguntando o seguinte, queria ter uma ideia de custo com o Whats ou da API, e também se foi feito algum ROI dessa implementação que possam nos dar uma ideia dos ganhos financeiros e também da satisfação dos funcionários e clientes. Ótima pergunta, Humberto. Quando a gente fala de valores, o Wagner é até interessante, né? Nós participamos do RPA o ano passado, e no nosso stand, a primeira pergunta que o pessoal fala assim, meu Deus, né? Quanto custa isso, né? De tanto que eles gostaram da nossa ferramenta. Eu digo para vocês assim, gente, nós temos o melhor preço do mercado, né? Não é caro implementar esse serviço. Pelo contrário, segundo os custos lá do Nube, Fernando, eu vou poder abrir um pouquinho aqui, no nosso estudo, só de celulares, Wagner, a gente reduziu mais de 100 mil reais. Só de celulares. Porque imagina só, um celular quebra 150 vendedores. Quanto custa um celular básico hoje? É R$1.000, né? Cada celular tinha que ter uma conta de telefone, porque como é que, se ele estiver se deslocando, como é que ele vai, né? Ele tem que ter um número. Então tem que ter uma conta. Hoje uma conta básica aí de uma operadora custa uns R$60. Então aí só, né, só de volume financeiro por mês já são uma redução de quase R$10.000.
né, de conta de telefone. Então, quando a gente levou isso para a meta, foi ganho de mais de 45% de redução de custos. E ainda assim, se colocando a longo prazo, por exemplo, quantos custos indiretos, que é de envio de celular, Fernanda, para Sim, o Brasil inteiro. né, quebrou o celular, tem que trocar, tem que arrumar o celular. Então, toda essa confusão, que é um custo que, Wagner, como que eu mensuro isso? Não sei. O Humberto, se ele puder nos ajudar, mas assim, esse volume também deixou de ser investido, né? E passamos a investir na meta. Então a redução foi gigante, foi de mais de 45% de largada, né? E hoje, assim, em relação à produtividade, aumentou em mais de 28%. Então reduziu o custo e aumentou a produtividade em mais de 28%. Maravilha. E aqui, ó, o Samuel, ele tá perguntando aqui uma coisinha também. Parabéns pela apresentação. Gostaria de saber a diferença entre a AI e uma simples automação de rotina através de código compilado. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Hoje, quando a AI ela está implementada, eu estou trabalhando a intenção. Então, o que esse cliente precisa receber de informações, né? Já o que a gente chama de cognitivo, que é aquele diálogo ali, que o pré-formato, que a pessoa precisa digitar se ela quer falar com o vendedor. Se ela digitar 2, eu vou falar assim, não entendi. Digita 1. Né? Então ele vai sempre o quê? Condicionando o que eu preciso, o que eu estou pronto para atender nesse atendimento. E tudo que for fora do que, né, do que eu estou formatado ali de diálogo, de processo, ele não vai entender, ele vai ficar falando assim, ó, repete, não entendi, estou preparado para fazer só isso aqui. Né? Com a inteligência artificial, não, eu posso, com base no conhecimento de dados, trazer um diálogo mais fluido, né? Posso direcionar o cliente na melhor condição e trazer uma resposta assim, eu não estou preparado para atender isso daí. Tira ele do bot e já joga para o humano. Né? Rápido. Ser eficiente. Então, aí a inteligência artificial consegue trazer uma experiência bem melhor no atendimento ao cliente. Ótimo. Completando aqui, para a gente poder finalizar, completando a pergunta que o Humberto fez, né? Ele colocou então: o funcionário, então, só atende pelo WhatsApp web? Seria isso? Seria substituição disso. Então, hoje, o funcionário está no WhatsApp web no celular dele. Né? A gente elimina o celular dele, tira ele do WhatsApp web e coloca ele dentro de uma interface controlada pela Total IP. Seria, vamos chamar de WhatsApp Web Total IP. Né? Então, dentro da ferramenta Total IP, ele vai conseguir atender os WhatsApps. Então, você pode direcionar quantos chats for possível ele atender ao mesmo tempo. 30, 40, você determina essa quantidade. Né? Então, tudo vai ficar registrado numa única interface, como é no WhatsApp Web, para ele poder ver os diálogos, vai enviar imagens, vídeos, áudios. Então, tudo isso ele também consegue transmitir. Você pode dar permissão ou não a eles, minha equipe não pode transmitir imagens ou arquivos. E tudo isso, depois que finalizado, estiver um CRM, a gente consegue integrar esse diálogo e alimentar o CRM de forma automática. Então, é substituir o WhatsApp Web por um Total IP Web. E é uma outra plataforma, né, Thiago? Um outro template, onde eu falei que ali ficam já, vamos brincar que são as colas, né? Essas respostas ali já formatadas, enfim, você tem outros recursos, né? Não é simplesmente a mesma tela de WhatsApp Web que a gente está acostumado, não, é uma API diferente, né? É um template diferente ali que a gente tem outros recursos. Fantástico, gente, excelente. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente hoje, nessa manhã maravilhosa, nessa Obrigada. edição de abril do RPA e AI Leaders. E quero deixar aqui aberto agora para vocês despedirem do nosso público, né? Começando aqui pela Fernanda. Obrigada, agradeço muito o convite, Wagner, agradeço o convite da Total IP, né, nosso parceiro aí de longa data. Ficamos disponíveis, né, caso alguém queira conhecer a operação na prática, né, Thiago às vezes leva algumas visitas ali no Nube, então a gente está aberto, está disponível para quem queira ver a operação funcionando. E posso fazer um merchanzinho também?
pouquinho, quem precisar também de estagiário para fazer essa implementação, quem tá precisando reforçar seu time de tecnologia, temos estudantes também, né? Então pode contar também com o Nube aí no programa de estágio e aprendizes de vocês. Obrigada. Fantástico, excelente. Tiago Sanches. Eu quero agradecer, Wagner, a você, a todo o time RPA Leaders, por essa oportunidade, por contar um pouco mais da nossa história da Total IP, junto com o nosso parceiro Nube, né? A Total IP está presente nas redes sociais, então estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, no Facebook, é só seguir ali, @totalip.oficial. Nós colocamos várias dicas de implementação de solução, falando um pouco sobre a jornada do atendimento também. Eu estou presente no LinkedIn, mais presente no LinkedIn, então você que quer conhecer um pouco mais sobre Smart Channels, que é a inteligência de comunicação de diversos canais, eu tenho um canal onde eu escrevo toda semana uma matéria falando sobre a implementação de tecnologia, inteligência artificial, então pode me seguir lá e seguir as nossas redes sociais. Estou à disposição também para falar mais sobre a Total IP, sobre os nossos produtos, marcar ali uma apresentação, conhecer a nossa interface, nosso processo de atendimento. Sinta-se à vontade de falar conosco também. Excelente, Tiago. Thaís Gonçalves. Bom, agradeço muito, né, o convite de estar aqui prestigiando a Fernanda e o Sanches, Thiago Sanches, aqui da Total IP. Agradeço o Wagner, agradeço o pessoal que está nos assistindo, obrigada por tirar as dúvidas. Podem entrar em contato conosco ali, com a Fernanda também, estamos 100% disponíveis para fazer o atendimento. E obrigada, Total IP, pelo convite, né, para estar moderando aqui esse painel. Maravilha, gente, excelente. Em nome da AB Info e do Instituto Information Management, quero deixar aqui a nossa gratidão por vocês, né, terem aceito estar com a gente aqui nessa edição de abril do RPA e AI Leaders. E já convido vocês a manter aqui, continuarem nos bastidores, se vocês puderem, para assistir nossa palestra de encerramento, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, Um tchau. abraço.